Boa noite, curiosos e curiosas. Começa agora mais um Intimidades Podcast. Um papo sobre o que todo mundo quer falar, todo mundo quer ouvir, mas ninguém quer falar. Temas complicados, temas difíceis. E o tema que a gente trouxe aqui hoje não é um tema polêmico, mas é uma coisa que gera muita discussão, pois não temos um único ponto de vista sobre isso. Então a gente vai trazer vários pontos de vista para edificar a sua vida. A gente vive hoje na era do pós-digital, porque o digital já foi, né? Todo mundo tem uma tela e essa tela se transformou uma parte da nossa realidade. Tanto que as redes sociais se transformaram numa ferramenta de trabalho. Fui dar uma pesquisada, né? Fazer o meu trabalho de casa e eu descobri que as empresas brasileiras no ano passado investiram, em média, 56% de suas rendas em marketing digital. Se a gente vive no digital, como então sobreviver a esse digital? Como se adaptar? Como vender? Como viver? Como ser um bom profissional dentro das redes digitais, dentro das redes sociais? E, para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas fantásticas. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui. É uma honra, um prazer, meus amigos queridos. E eu gostaria primeiro que, Gabi, você se apresentasse e me contasse por que você está aqui hoje. Bom, eu sou a Gabi Dal Ponte e a gente está aqui para trocar um bate-papo sobre as redes sociais, como que isso influencia, e eu também acredito que essa partilha vai ser muito legal, porque eu tenho uma trajetória dentro disso de uma maneira mais orgânica, de uma maneira mais conectada, digamos, e o meu ponto de vista ele foge um pouco do padrão, das fórmulas, então acho que essa partilha vai ser bem interessante. Ninguém vem aqui por ser mainstream, não é mesmo? É isso aí. Boa noite, Gui. Pode contar pra gente por que você tá aqui. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. E meu nome é Guilherme Vieira e a gente veio aqui compartilhar um pouco sobre, o marketing digital, como estar hoje presentes mais com os seus clientes, expondo seus produtos, serviços. E também falando sobre fotografia, filmagens. Isso aí. Toda vez que a gente abre o nosso celular, a gente agora, principalmente quem é produtor de conteúdo, ou qualquer pessoa, está inundando aquele tráfego pago de gente querendo te ensinar a render milhões. Durma e ganhe milhões pelo seu Instagram. E a gente sabe que isso é uma falácia. Nem todo mundo vai conseguir vencer na vida por lógicas, né? Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem um mindset de crescimento necessário. Assim como nem todo mundo vai ser CEO de uma empresa multimilionária, nem todo mundo vai se dar bem no marketing digital com milhões. Porém, o sol está para todos e fazer o básico bem feito a gente pode. Com certeza. Então, eu gostaria que vocês contassem para mim como começar num Instagram profissional. Eu acredito que o primeiro passo para você começar é abrir a sua conta, né? Abrir a sua conta, buscar uma comunicação clara, uma comunicação assertiva. Eu acredito que o sucesso dentro das redes sociais ela está muito aliada em trazer a sua verdade. Eu, desde o início, busquei uma comunicação direta com as pessoas do meu Insta. E ele não era profissional no início, ele era apenas minha rede social, porque eu me tornei profissional depois. E eu fui trazendo esse cunho profissional para dentro das minhas redes sociais. E eu acredito que boa parte das minhas vendas ela vem de forma indireta, mas quando eu mostro quem é a Gabi, o que é importante para a Gabi, quais são os meus princípios e meus valores, porque eu acredito muito na conexão de pessoa com pessoa. Como você disse que o marketing digital não é para todo mundo, eu também entendo que eu também não sou para todo mundo e entendo que ao transmitir os meus valores e meus princípios, eu vou trazer essas pessoas que estão alinhadas comigo para serem minhas clientes, minhas seguidoras. E também eu levo muito a sério o tempo da pessoa que está ali me assistindo, sabe? São 15 segundos cada story, são 15 segundos que a pessoa está abrindo mão da vida dela para me assistir. Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala e como que a gente chega trazendo isso para as pessoas. Acho que isso
É o básico. Resume Excelente, um pouco, né? porque a gente não para pra pensar nisso quando começa. Isso é uma coisa que a gente aprende Sim. levando tombo. Isso. O que é excelência, se não várias tentativas, vários erros, e resiliência e coragem para ir consertando aquilo que a gente erra. Exatamente. Né? E eu posso dizer que eu tô nesse caminho aí. Porque já há algum tempo eu sei falar para os meus clientes o que eles devem fazer, né? Eles precisam. A gente vem estudando, vem aprendendo, né, esse meio de comunicação novo, que eu acho que de 5 a 6 anos para cá é novo. E eu tenho dificuldades em estar mostrando meu trabalho, estar mostrando realmente o que eu faço. Porque hoje eu não sou mais só aquele fotógrafo ou só um filmmaker, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho que administrar ela, você tem que fazer tudo que uma empresa precisa para crescer. E você mostrar isso hoje em dia é muito difícil. O que eu tento levar para mim é não tentar me transformar em alguma coisa que vai ser difícil de eu manter. Sustentar, E né? o que vem facilitando para eu conseguir alcançar isso é tentar ser eu mesmo. Até porque pessoas engajam com pessoas. Isso. Não com empresas, não com as fotos da Gabi, nem com os vídeos do Gui. Isso. As pessoas se interessam por você. E o Isso. diferencial de cada um é quem nós somos. Com certeza. Eu acredito que quando as minhas seguidoras me mandam perguntas na caixinha, elas não queriam que outra pessoa respondesse. Elas perguntaram no meu Instagram justamente porque elas querem saber o que eu penso sobre aquilo e o que eu faria com aquilo. Isso que é mais importante. Quando vocês tiram a persona, né, e criam, como você bem falou, criam um personagem, é insustentável. Isso. Então, eu acredito que o primeiro ponto aqui, anotem aí, ser você mesmo e entender que pessoas engajam com pessoas. Sim. Isso. E a gente tem que entender também que não é só uma ferramenta de trabalho. Ainda é uma rede social. Rede social. Como que a gente deve se posicionar na rede social para trazer autoridade sobre o seu nicho? Eu acredito que a imagem ela é muito importante. Isso é um processo que está acontecendo comigo agora, ele está latente. Eu me questiono muito sobre como que eu apareço, se eu devo aparecer maquiada, com filtro, com roupa. Então, de pouquinho em pouquinho, eu estou assimilando certas coisas. Então, eu acredito que quando o tema é mais profissional, a gente deve sim buscar um local com uma imagem, com uma luz adequada, um som melhorzinho, não aparecer de qualquer jeito estrupiada, porque acontece, eu apareço das duas formas, só que são formas diferentes para alvos diferentes, mas que ambos convertem em venda. Só que eu acho que é importante quando os temas eles são mais sérios, a gente estar mais bem apresentável, digamos assim, né? Porque eu acho isso importante, sabe? Isso que a Gabi fala. Eu, no início, eu falava assim, não, eu vou mostrar quando eu tiver produção grande e tal, não sei o quê. E nem todos os trabalhos são com aquelas produções gigantescas e tudo mais. E você acaba, às vezes, travando o seu potencial. Igual a Gabi falou, às vezes, né, não estrupiado tudo. Mas isso não deixa de ser o seu dia a dia. Só que como que você vai aparecer mostrando o teu produto ou serviço de uma forma desagradável, né? Isso que você tem que pesar. Agora, você está num momento em família ali e tal, você quer mostrar aquilo, mas você não vai mostrar, porque ou talvez você está um pouquinho desarrumado e tal, isso talvez não seria perde um a essência, pecado. né? Tipo, perde a essência, porque você está num momento Você ali, tá né? natural ali. Agora, é essa balança que você tem que ter, eu acredito, sabe? E eu acredito que a linha entre você se expor demais e transformar aquilo num folhetim sobre a sua vida e o limite entre você ser só profissional é o pulo do gato. Que eu acredito que seja o mais difícil para quem tá colocando a cara a tapa. Isso. Porque, gente, é muito difícil você pegar o celular e você começar a falar com uma coisa que não tá ali. E a gente pensa, mas eu tenho, sei lá, 1000 visualizações no meu story. São 1000 pessoas. Você consegue imaginar o que é uma sala cheia de 1000 pessoas olhando você falar? E sem contar que eu penso assim, a vida ela é tão mais do que isso. Porque assim, o Insta é uma plataforma que eu gosto muito. Ela faz parte de mim porque eu gosto, eu tenho prazer de usá-la. E isso não tem como você ensinar alguém a gostar. Ou você aprende ou você aprende. E hoje já tá tão intrínseco em mim, mas eu penso que
a vida acontece muito mais do que está ali. Então, selecionar o que você vai trazer ali também é um juízo de valor, sabe? Muitas vezes eu me pego assim, quanto verdadeiro eu tô sendo, porque tô com altos perrengues acontecendo aqui por trás da câmera, mas peraí, todo mundo tá, né? Porque todo mundo é uma vida real, não tem aquela... Né, então, eu procuro o quê? Se eu venho trazer algo negativo, vamos dizer assim, é porque tem algum ensinamento para mim e essa partilha faz sentido. E que aquela pessoa que tá ali te observando pode ser. assimilar alguma coisa, algum valor, algum ensinamento e trazer pra vida dela. Isso. Mas eu vou... Já te deixo falar, Gui, mas eu vou falar uma coisa. A gente tá num meio de competição. Nós estamos numa corrida, querendo ou não. Contra nós mesmos e contra a concorrência também. Então, é uma coisa que Lara Nesteruk fala. Não sangre em um tanque de tubarões. Tem coisas da sua vida pessoal que você não deve colocar. Exatamente. Você tem que trazer a sua vida pessoal porque as pessoas vão engajar com pessoas. Mas você não pode expor demais. Principalmente feridas que estão abertas. Porque senão o outro que não quer o seu bem. Porque você acha que aquelas 1000 pessoas vendo seu stories, todas as pessoas gostam de você? Pode ser Então que você não, né? tem que tomar muito cuidado para não sangrar e não atrair os tubarões. Exatamente. Eu tenho um problema que... Não é um problema, mas... Que eu falava demais. Sabe? Quando você não tem meio que falar, você começa a falar, né? As coisas. E vai. Quando você vê, você contou planos, você contou tudo, às vezes, para uma pessoa que é teu conhecido. Porque amigos, depois de uma certa idade, você aprende que não são todos amigos. E, às vezes, quando você acaba deixando seu livro muito aberto, é isso que você falou. Acaba tendo influência de pensamentos de outras pessoas. E isso é complicado. Então, se você também conseguir pesar isso na internet, se você achar que um caso, alguma coisa que você está passando vai ajudar alguma pessoa, ok. Agora, você acabar expondo demais, isso afeta. E isso eu posso dizer que eu senti na pele já isso, sabe? E as pessoas esquecem, né? Esses dias uma menina me perguntou no Instagram, isso cansa. Como você posta todo dia? É porque eu enxergo o Instagram como uma ferramenta de trabalho. É uma extensão, eu chamo de extensão. É o meu uma extensão. trabalho. Eu não posso não aparecer para trabalhar porque eu não quero, porque eu não tô com vontade. Ou se eu não aparecer na academia para malhar, eu tô fugindo do meu foco, do meu objetivo. Eu não posso pular uma refeição da dieta que a minha nutricionista me passou. Então, eu faço o que eu tenho que fazer para conseguir aquilo que eu quero. O básico bem feito, né? quero. Por isso Exato. que, igual da chamada, né, que você falou da questão da falácia, né, da romantização do que é o marketing digital. Realmente há romantização porque precisa disso para vender. E é essa parte aonde, tipo, eu entro em muita discórdia com muita coisa que é imposta sobre isso, porque eu acredito que o ser humano ele é muito mais do que uma métrica. Até porque a quantidade de anúncio que chega para mim de coisas que são totalmente irrelevantes para mim é absurda. Coisa que ocupa meu tempo e que ninguém me devolve. Eu tenho um monte de tempo guardado de patrocinados que não tem nada a ver com o que eu quero e que ninguém vai me devolver. Então, eu penso que, assim, é uma coisa muito séria, é uma coisa que tem que ser levado com respeito, sabe? Então, eu vou começar... Esse ano, eu vou entrar nessa parte do marketing digital no sentido, falando patrocinado, né? Um pouquinho antes da pandemia, eu lancei um curso online, onde eu peguei essas métricas, onde eu peguei essas coisas que deveriam ser feitas. A fórmula, que todo mundo conhece. Eu recebi um script que eu tinha que cumprir e eu tinha que criar um avatar meu, um avatar do meu cliente, eu tinha que jogar na dor, eu tinha que jogar na escassez, e são coisas que, para mim, não faz sentido. O que resultou de tudo isso? Resultou um curso que pode ajudar muita gente, mas resultou praticamente um burnout meu, porque eu senti perda de cabelo, eu senti cabelos brancos nascendo, eu senti um estresse muito grande por essa pressão do criativo, do dia tal, da hora tal, eu ter que impor que a pessoa precisa daquilo. Eu perdi a minha essência e foi muito nítido, e agora eu estou abrindo bem o meu pessoal, quem é bem perto de mim sabe desse processo. Na live de lançamento do meu curso, eu tive mais de 500 pessoas ao vivo e isso foi inédito para mim. Enquanto eu estava no momento de partilha de conhecimento, eu estava com o brilho no olhar. Eu estava muito feliz, realizada. Eu tinha certeza que eu tinha nascido para aquilo. Quando o copy mudou para venda, eu não compraria de mim.
Porque eu não era. É que sabe? isso é um pouco natural do ser humano também, sabe? Quando você tem que vender. Por isso que vender não é para todos. Dessa forma, arte do assim, né? vender- Do tipo, eu acho que assim, eu consigo vender sem falar quanto custa. De uma forma menos Então. agressiva. Porque quando você joga com a escassez, é um jogo de mente, né? é que é por um isso- jogo mental, é um gatilho mental que você cria naquela pessoa. Nossa, eu não sabia que eu precisava disso agora, e se eu não comprar até as 2 da tarde, nunca mais eu vou conseguir isso. Sendo que a gente sabe que consegue. Mas E é por às isso, vezes- voltando um pouquinho só no que a Gabi falou, que eu acho que é esse uma das ferramentas de sucesso dela, que é o quê? Muitas vezes ela não precisa falar valor. O valor dela está na imagem, no produto que dela. preço e valor são É coisas totalmente diferentes. diferente. E você só pode precificar quando as pessoas sabem o seu valor. É. Quando elas sabem que o valor que eu vou ter na minha vida pessoal, adquirindo um produto seu, ele realmente vai mudar alguma coisa na minha vida, vai me ajudar em alguma coisa, vou ganhar dinheiro ou vou ganhar outras coisas. Então, eu não me importo com quanto eu vou pagar, porque eu já sei o valor agregado daquele produto. E é por isso que a gente não pode ser da persona. Isso. É por isso que a gente tem que ser fiel com quem a gente é, né? E que foi aonde a coisa andou. Quando eu É aí que eu desliguei queria entrar. desse processo de, tipo, escassez, toda essa pressão. Quando eu lancei um preço que para mim fazia sentido, o negócio foi. Ele fluiu. É que Eu não tem uma ganho coisa- mundos e fundos de dinheiro com isso e nunca foi a intenção. Isso, igual o Instagram é uma extensão da Gabi, esse curso é uma coisa que, desde o início, eu queria que acontecesse paralelo à minha vida. Eu não queria parar a minha vida para aquilo. Mas antes de tudo, Gabi, vamos voltar aqui só um passo para trás. Você identificou, antes de qualquer coisa, o que era o problema do público, do nicho, do teu nicho, o público do teu nicho, e você conseguiu entender como resolver aquele problema. Sim. E como que vocês acham que a gente fala pro pessoal a chegar nessa conclusão? Como descobrir o problema do seu público? Se conectando, abrindo, ouvindo, não impondo. Eu não acho que imposição já era. Concordo, 100%. Ainda mais eu que venho de uma área onde a gente tem que ter muita altivez, né? O jaleco branco, o dono da razão, eu sou médico, eu posso, eu mando, eu prescrevo, você que se vire. E não, a partir de agora, com isso aqui, a gente está conseguindo humanizar, colocar a cara do médico ali do outro lado e fazer com que o médico fique olho a olho com o paciente, tente entender o que aquela alma do outro lado ali está precisando e como que eu posso ajudá-lo. É que tem um ponto alto nesse teu nicho, vamos dizer assim, na sua profissão. O que acontece? O paciente, ele chega ali já cheio de informação. Hoje, antes dele ir na consulta com você, da mulher ir na consulta, ela já pesquisou no Google, já olhou no YouTube, já olhou em tudo quanto é lugar. E existe muita informação. Aí ela chega lá, não é mais igual antigamente, que se o médico falasse que você tem uma coisa, você acredita naquilo 100%. Agora, às vezes, chega lá, mas eu li alguma coisa, estava diferente. Que Eu bom acho que que é isso está ótimo democratizado. isso. Então, né? sim. Porque a gente sabe que, como em todas as profissões, existem bons profissionais e péssimos profissionais. Claro. Né? Claro. E eu acho ótimo. E é por isso que eu sempre falo, no meu Instagram, você não encontra algo que uma pesquisa de Google te responderia. Eu tento ir além, eu tento entender realmente o que aquela paciente está precisando, o que aquela mulher está precisando, né? E falando desse público, é muito engraçado, porque todas as pessoas que falam sobre sexualidade têm um perfil bem diferente do meu. Sim. Eu sou uma Concordo. pessoa diferente. Eu sou cristã, eu sou contra o aborto, eu falo de pautas difíceis, eu falo muito sobre a Bíblia, mas eu também falo de sexualidade. E também é meu lugar de fala. Com certeza. E então, talvez isso seja o meu diferencial. Qual que é o diferencial, o teu diferencial? Como que você pode falar com o seu público de uma forma que ninguém ouviu ser dito daquele jeito, né? Ser autêntico, né? Isso. É isso que teria que ser, vamos dizer assim, uma regra para cada um. Você tentar ser o mais verdadeiro possível e autêntico, né? Mas eu vejo que, por exemplo, o desafio disso, da autenticidade, é que os 15 minutos de fama ele se tornou 10 segundos de fama e está cada vez mais acessível. E essa fama, ela vem muitas vezes de coisas
que não agregam na vida das pessoas, né? É que tudo vem acelerando, parece, né? Tipo, o Whats, você consegue acelerar o áudio. Você já experimentou agora ouvir um áudio normal das pessoas? Cansa, né? Parece que todo mundo Parece que tá todo cansado. mundo lento. Tá todo mundo doente. Fala, nossa. Aí os stories, você fica vendo. TikTok, YouTube você olha um também, atrás né? do outro. Você põe ele na velocidade do YouTube e ficou tudo mais... É porque tudo tá muito acelerado. A próxima geração que tá vindo, ela já nasceu inserida nesse meio onde eu não preciso ir numa biblioteca, eu não preciso ligar a TV. Tá tudo na minha mão. Então, a gente tem que se adequar para sermos bons profissionais, porém, sem perder a nossa essência, nossos valores, porque a partir do momento que você faz só aquilo que vende... E aí que eu ia chegar. Exatamente isso. Tem aquela venda a qualquer custo, venda para qualquer um. Essa aí eu passo. Tem uma penca de gente que quer fazer isso. Eu não me importo se às vezes eu não tenho a minha agenda cheia, mas se eu não posso estar com pessoas aonde eu possa agregar, aonde eu possa ser uma companhia de valor para ela, ou eu não posso atender bem as pessoas que chegam para mim, eu não quero. Para mim não faz sentido. E então eu não fico me expondo a qualquer custo, expondo vulnerabilidades, por exemplo, dos meus filhos, entendeu? Então, tipo, sempre que eu posto coisa a respeito do João, da Rafa, dá um engajamento, claro que dá. Mas eu sei bem aonde parar. Porque é bem perigoso. E custa tanque caro E dá depois, trabalho, e custa dá caro, tempo, assim, não dá. E, Melhor de novo, não. falando sobre vendas, muitas das pessoas fazem vários stories sem estratégia, né? Mas assim, gente, não que você tem que fazer só para vender, mas postar de forma aleatória, sem um objetivo, sem uma sequência lógica, vai ser postar por postar. Não vai gerar engajamento. Sim. E a gente sempre vê... eles conhecem as minhas métricas, a gente está trabalhando junto nisso. As minhas métricas eu sempre tento deixar acima do meu número de seguidores, sempre, sempre. Quando cair disso, eu tenho que reformular, entender, porque o objetivo é alcançar o maior número de pessoas, sempre. E a gente tem maneiras de fazer isso. E eu queria que vocês me contassem mais sobre essa história de copy, storytelling. O que vocês têm a dizer sobre isso para o pessoal lá em casa? Por exemplo, você vem de um tráfego orgânico, né? Você trabalhou muito bem isso. E agora que a gente entra com o pago, é que nem eu explico para os meus clientes, é a melhor maneira de ser feita, né? Porque você unindo os dois, você consegue maneirar no teu investimento. Quando você parte só para uma parte paga, você tem que estar ciente que cada vez mais o investimento vai ter que ser aumentado para você alcançar os objetivos. Porque nem tudo que vem pago se torna realmente A pessoa vê o anúncio, converte. a pessoa vê o anúncio, clica lá, mas não encontra nada. Exatamente. Nenhum Eu acredito que um não anula o outro, sabe? Eu acredito no potencial do orgânico e acredito no potencial do pago, mas nunca vai anular o outro. Não. Então não adianta você quebrar a cabeça, mexer no teu bolso, abrir mão de prioridades desse momento para contratar quem faz tráfego pago, se na hora que a pessoa entra no teu anúncio, chega lá no teu perfil, não tem nada, é um deserto. Ou só aqueles flyers, aquela coisa que já ninguém mais quer nem saber. Post panfleto, né? Post Panfleto da rua. ou uns destaques desorganizados. Eu sei que tem muita coisa que é um pouco contraditório, porque eu acabei de falar que eu não gosto de regra, né, dessa coisa enquadradinha, mas eu vejo muito o Instagram como uma vitrine. É nítido, quando você passa por uma loja que está com luz apagada, as coisas toda desorganizada, ela não vai dar o mesmo desejo de pelo menos você saber o que tem lá dentro, da loja que está lá com as luzes acesas, com tudo organizado, o funcionário ali com prontidão para te atender. Então, o mínimo, no meu ponto de vista, antes de você gastar dinheiro com tráfego pago, antes de você gastar dinheiro com vídeo profissional, com foto profissional, organiza. Tem muita coisa que dá para fazer hoje, e antes de você pegar e mexer no investimento mesmo. E, tipo assim, é o nosso peixe. O nosso peixe é foto e vídeo. E como que eu vou chegar e falar assim, não faça? Falo mesmo. Tem muita gente que vem fazer reunião com a gente e sai de lá, tipo assim, então a gente não vai fechar, muito obrigado pela conversa. Por quê? Porque deposita toda a confiança, todo o sucesso do negócio num vídeo institucional. E não é por aí. E também tem o contrário, né? Eu fazia muitos trabalhos há um tempo atrás
E que às vezes eu falava 2, 3 meses à frente com o cliente e ele tinha mal e mal colocado no site, sabe? Então, essa distribuição do material, ela é importante. E foi isso que, desde lá do curso da Gabi, de 2019, eu tinha sido contratado por uma empresa de Goiânia para gravar um curso aqui em Cascavel. E a gente ficou uns 20 dias gravando. Foi um trabalho muito bom para mim na época. E eu aprendi com esses caras esse marketing digital. Aprendi não, né? Eu fui inserido, né? Porque eu estava de trás das câmeras, gravando e tudo mais. Mas aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a pesquisar e estudar um pouquinho. Aí eu conversei com a Gabi e tal. Falei, você é muito boa, uma professora excelente, vamos fazer um curso. Só que, na época, eu não fazia nada dessa parte, nem entendia direito. Aí a gente contratou uma empresa para fazer isso. E tudo que a Gabi passou aqui do curso dela, para mim, foi totalmente ao contrário. Serviu muito para o quê? Falar, cara, vou estudar sobre isso e eu acho que eu posso agregar com os meus clientes, entendeu? E isso só vem dando certo. Foi uma experiência que, tipo, para cada um teve um reflexo, mas no fim foi tudo muito bom, porque a gente aprendeu a se posicionar com o nosso cliente e de mostrar a responsabilidade que ele tem para fazer aquilo funcionar. Porque assim, ganha dinheiro dormindo. Antes de você ganhar dinheiro dormindo, tem muita coisa que você tem que fazer acordado. Gente, o que dá dinheiro é trabalho, trabalho e trabalho. E para você se posicionar na rede social, você tem que ser muito bom. Eu estudo igual uma filha da mãe. É artigo o dia inteiro, sempre eu tô com meu iPad, meu Kindle, tô lendo um artigo, tô com meu celular, tô fazendo alguma coisa. E não adianta só ser muito bom, tem que parecer ser bom. Então, assim, eu tenho que ter eloquência para falar, eu tenho que saber o termo certo, a cadência. Então, não adianta nada eu fazer tráfego pago se quando o cliente chega na minha rede, ele encontra uma banana falando nada com nada. E eu vejo que, tipo assim, não é visto como uma profissão, não foi ensinado dentro de faculdade, porque aqui nós 3 passamos por faculdade. É praticamente uma profissão que a gente tem se profissionalizado sozinho, analisando aonde está o erro, aonde está o acerto. E encontrar uma pessoa assertiva nas redes sociais, eu acho que é a melhor coisa que tem para acontecer. Porque gente que faz barulho tem demais, né? E tem que ter essência. Não adianta nada você ser o melhor copywriter, você fazer o melhor branding, se posicionar nas redes, ter aquele storytelling perfeito, fazer a sequência perfeita de stories e você não ter nada de valor. Ter valor em você também, sabe? Pessoas boas. Eu dou exemplo tipo o Muzi. Cara, se ele não fosse uma pessoa boa, que transparece, emana aquela essência, ninguém tava nem aí, porque o cara vem pra cá falar. Pensando nele. Eu vim pra cá já pensando nele, porque assim, é dia e noite. Você pode pegar qualquer vídeo dele, sempre vai ter uma coisa legal. Sempre, nem que seja a calmaria na fala, ele sempre tem alguma coisa a agregar. Eu acho porque muito incrível. Ele se cercou de todos os lados. Ele sabe falar, ele entende do que ele tá falando, ele é uma boa pessoa. Quando ele fala da esposa dele, se emociona, você se emociona junto. Quando ele fala da trajetória dele. É musculoso e fala sem mexer a boca. Acho que é por isso que nós 3 estamos indo na academia todo dia, né? Com certeza. Ele fala, você entende tudo que ele fala, mas ele não mexe a boca. Uma cadência, fica tranquilo. Você vê a live dele às 7 da manhã, você tá lá vendo a live dele às 7 da manhã. É aí que traduz o que a gente estava falando no início, né? Tenho quase certeza, não conheço ele pessoalmente, mas ele transparece ser isso que eu falei. Ser você mesmo, entendeu? Porque uma mentira não se sustenta por tanto tempo. Dá muito trabalho. Dá muito serviço. Já não dá tempo de viver a tua verdade, tá tudo tão corrido. Viver a verdade e a mentira. É igual quando eu queria viver uma verdade para mim, que a minha produtora ia ser o quê? Ia produzir comerciais de TV, não sei lá. E quando apareceu isso para mim do marketing digital, cursos online, não tinha tantas produções, né, aqui em Cascavel. Isso eu falo há 3 anos atrás. E porque realmente quando você tem uma produtora, vamos dizer assim, você foca nisso, né? E há 7 anos atrás, vamos dizer que o foco era TV, você acaba focando nisso mesmo, né? Tem material para isso. Mas como veio diminuindo com o tempo para cá, você tem que rebolar, né? Que nem eu costumo dizer. E eu agradeço, né, a Deus por ter mostrado isso para mim, sabe? Talvez num momento certo. Porque hoje, para mim, eu faço comerciais de TV institucionais, mas a forma que eu moldei a minha empresa é o que sustenta ela hoje. Eu tava vendo os stories da Betina, da Empíricos, e ela
ela é mestre no COP, né? Não estou falando dela, mas ela mostrou que ela foi até uma clínica famosíssima lá de São Paulo, que tinham 3 ginecologistas, e ela perguntou como eu faço para escolher entre elas, né? Não sei. E a secretária indicou: veja o Instagram de cada uma delas, e é a que mais você se identificar pode agendar. Fico no aguardo. Então, a gente tem que entender também isso. Eu estou falando do meu nicho, estou falando do meu... Mas isso em tudo. Sim. Eu só contratei a Gabi para fazer as minhas fotos de posicionamento porque eu cheguei na rede social... Primeiro, eu já conhecia, né? Mas antes de conhecê-la, cheguei na rede social dela, vi os destaques, ouvi ela falando, gostei da vibe dela. Assim, talento à parte, né, Gabi? Que tem de sobra aí. Maravilhosa. Obrigada. Vejam as minhas fotos, contratem a Gabi. É uma pessoa que é agradável, que eu sabia que eu não ia ficar ali 1 hora e meia tirando foto, não ia ficar de tromba, que não ia ser uma coisa ruim. Então, isso a rede social trouxe. Talvez se você não tivesse esse posicionamento muito bem definido na tua rede social, eu não teria te E muito chamado. intuitivo, sabe? Porque eu não tive uma pessoa que me pegou pela mão. Ao contrário, quando eu busquei profissionais para me ajudar, o Gui tá de prova. Foram baldes de água fria que eu levei, sabe? Fui com um monte de expectativa de receber alguma... Eu tenho essa necessidade de me encaixar numa caixinha, mas eu acho que aos poucos eu tô começando a entender que, tipo, nenhuma caixinha cabe eu, porque Vocês não dois dá, são bem né? fora da caixa, senão não estavam aqui. Então, assim, levei um balde de água fria e tive que reestruturar tudo. Então, eu acho que, assim, foi tudo muito intuitivo, foi tudo sempre muito de coração. Eu tenho uma força dentro de mim de querer agradar as pessoas, não só por ser aceita a qualquer custo, mas eu gosto de que a pessoa se sinta bem na minha presença, sabe? Então, ao passo que eu fui modulando minhas redes sociais, eu modulei a Gabi, eu modulei a profissional, eu modulei quem está ali se expondo. Eu levo com muito respeito cada pessoa que chega até mim ali no meu estúdio ou em algum ensaio. Eu nunca vejo como mais uma... Não é à toa que, nesses 6 anos de profissão, já extrapolou 500 mulheres que eu fotografei. E eu nunca precisei colocar força nisso, sabe? E o mais legal de tudo isso, falando aqui pra vocês dois, eu sou uma pessoa muito bem determinada. Quando eu vou fazer uma coisa, eu sou curiosa que é um trem. Eu leio sobre tudo, eu vejo tudo, pego todas as referências. Fui ver... Bom, você vê, né? Eu te mando um monte de foto. Ó, essa foto eu gostei, essa foto eu gostei. A luz assim. E com o vídeo também. Eu te mandei vídeos, né? E é esse vídeo. E eu tinha aquela imagem pré-formada, mas a opinião de vocês é tão boa, e a forma como vocês passam é tão boa, que eu quebrei alguns conceitos meus em relação àquilo. Você falou, não, se sentar aqui vai ser melhor. Mas o vídeo que eu vi, que eu queria fazer de um jeito, não. E realmente, o resultado final que vocês dois me trouxeram foi muito bom. Porque a gente trata cada um como um ser único. Não, a gente pode gostar da coisa que o outro faz, admirar a imagem do outro, mas tem quem a gente é e tem o que é bom para nós. E às vezes é dolorido a gente aceitar isso. Eu também passei por isso. Como o Gui me fotografava e eu tinha um ponto de referência muito distante do que eu era de verdade, achava que o problema era ele. E não, eu não tenho um corpo de 1,80 de altura, não tenho braço comprido, então não vai ter como eu comparar com pessoas assim. Vale para as redes sociais. Às vezes tem um monte de gente patinando nisso porque ela quer o que o outro faz. E ela não dá tempo de perceber o que funciona para ela. Então, tempo sempre vai ser essencial para o sucesso. Ninguém um dia é leigo e no outro mês é profissional. A gente tem que passar por um monte de coisas até aquilo fazer sentido. Então, eu já venho modulando isso em mim, mudando demais. E eu acho que a base disso é respeito. Respeitar quem está ali e valorizar essa pessoa que te procurou. É o nosso ganha-pão. Com isso vem a nossa saúde, a educação dos nossos filhos, o nosso sustento, o nosso alimento, o nosso lazer. Então, eu honro muito as pessoas que chegam e não empurro o galo abaixo. Quer, eu vou te tratar bem. Não quer, tudo bem. Na hora certa vai dar e tá tudo bem. Assim eu gosto de conduzir, porque assim é leve para mim, né? Claro. É isso aí. E isso que eu queria falar. O maior diferencial da Gabi é a Gabi. E o maior diferencial do Gui é o Gui. O maior diferencial da Andressa sou eu. Exatamente. Existem outros ginecologistas, melhores, piores, do meu nível, muito melhores, muito piores, mas a Andressa só existe uma. A Gabi só existe uma. E o Gui só existe um. Então, quando a gente consegue colocar o valor pessoal
na nossa profissão, através das redes sociais, a gente está imprimindo um posicionamento de valor para aquele consumidor. Possível paciente, possível cliente, possível contratante de todos. E isso é o mais importante. Não perder a essência, não fazer só o que vende e respeito. Respeito pelo próximo, respeito por si. Sim. Né? Porque, vocês nunca vão me ver fazendo aquelas dancinhas, jogando voz de nós na tela. Esse negócio que não funciona para mim. Não gosto. Usar termos chus para falar de sexualidade. A Andressa não vai fazer isso. Tem quem faz. Já tem quem faz. Exatamente. E às vezes a pessoa que precisa dessa informação, ela precisa de uma pessoa que tenha um posicionamento mais sério, mais Científico. limpo. Nesse sentido, eu aprendi algo nesses últimos tempos também disso, que muitos clientes meus contratavam o Guilherme, sabe? Tipo, queriam eu. E além da dificuldade de eu não ensinar profissionais, mas quando eu vou fazer um trabalho, eu tenho toda a história na minha cabeça. Igual você falou do teu vídeo. Quando eu fui para lá, eu sabia cada imagem, como eu ia utilizar elas depois. E esse é um desafio meu de contratar pessoas para trabalhar. Mas com o tempo eu percebi que as pessoas elas querem eu, entendeu? Então, por mais que eu tenha a produção que tenha mais pessoas juntos, eu tenho que estar presente, entendeu? Então, a minha empresa, eu não faço serviço de eu não estar presente. Tipo, eu não vou pegar um comercial para gravar e passar para pessoas filmarem, para outras pessoas editarem e eu entregar para o cliente. Isso não acontece. Porque eu entendi que eles querem muito o Guilherme, entendeu? A minha visão, o meu vídeo, entendeu? E isso é uma dificuldade para o crescimento. Só que você tem que ir dando a reboladinha. E é muito legal porque, tipo, como eu acabo bolando minhas estratégias, eu costumo dizer assim, criatividade, para mim, vem de criador. Vem de Deus. Vem de estar conectado. Propósito. Eu não acho que pérolas serão jogadas a porcos, né? E eu acredito que esses insights criativos, eles vão chegando na medida que você está disposto a imprimir os teus princípios e teus valores naquilo. Com certeza. E eu tenho muitos insights. E eu sou aquele tipo de pessoa que, apesar de ter o Gui que faz vídeo, se eu vejo que ele não pode na hora que eu preciso, eu vou e faço. Eu pego o microfone dele, eu coloco o meu celular no tripé e eu dou um jeito de fazer. Mas uso muito da mão de obra dele, porque é o nosso laboratório, né? A gente vê o que funciona, a gente vê como que a gente pode melhorar também. E no último insight que eu tive, não deu 48 horas, eu recebi e eu já estava postando, porque é rápido. Essas coisas elas precisam ser rápidas, né? Colocadas em prática. Tenho o privilégio de ter ele do meu lado. E foi muito legal, porque coloquei escrito no papel, fiz no bloco de notas, né? Passei para ele a ideia. Em uma tarde, a gente gravou uns 9 vídeos, um atrás do outro. E conforme eu comecei a lançar nas redes sociais aquilo, as pessoas começaram a vir, Gabi, eu preciso de orçamento para ver como que funciona para fazer assim também. Então, a gente tem isso que de um ao outro, né? Então, eu ali com a minha imagem, com o meu insight, com o trabalho dele, eu vendo o meu, mas vendo o dele também. E você não tem como esperar que outra pessoa faça isso por você. Que uma empresa, não tem como você esperar. A melhor pessoa para cuidar do seu negócio é você. É difícil você exigir do outro a excelência. Se você não é excelente, como que você vai cobrar algo de alguém que você não sabe fazer? Por mais que você contrate, né? Não, eu vou contratar uma copyright lá, vou contratar um gestor de tráfego, e você não entende nada daquilo. Você vai ficar na mão dessas pessoas te falarem o que dá certo ou não. Eu acredito que não necessariamente você precise aprender as ferramentas e tudo mais. Mas como tudo, pelo menos o básico, você entender como funciona, como faz, para você poder até mesmo coordenar essas pessoas. E se colocar à disposição de fazer o que precisa ser feito, né? Com certeza. Porque assim, eu recebo mensagens semanalmente. Você tem indicação de alguém para fazer? Olha, a resposta que a pessoa quer claro, tenho, óbvio, conheço uma pessoa ótima, especialista no teu nicho. Não, eu não tenho essa resposta para dar. Porque você precisa estar, pelo menos assim, um passo à frente para poder direcionar, para saber a dor do... Como que você vai saber o que teus seguidores querem se você não conversa com não eles? conversa? Você já viram algum vídeo meu no começo? Alguns posts meu quando eu comecei, em 2020? Era horrível. Não.
Não vi. Era horrível. Eu não sabia me comunicar. Quando eu falei antes, aquela banana, eu era uma bananona no começo, assim. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas foi nesse cair, errar, deu 3 visualizações. Não, vamos levantar. O que eu fiz? Em vez de eu ocupar a métrica, ou o algoritmo, ou outro, não, o que eu fiz de errado, que isso aqui ninguém viu, ninguém curtiu, eu vou melhorar. Então, talvez a luz, talvez a minha forma de falar, esse conteúdo tá muito técnico. Eu fiz muito post panfleto. Gente, tudo aquilo que eu tô falando pra vocês não fazerem, eu fiz muito. Eu fiz muito, mas justamente por isso que eu tô falando pra não fazer, porque senão não agregou funciona em nada. mais, né? Mas mesmo assim, você vai acabar errando. Exato. Vai errando pra arrumar e quem sabe um dia acertar mais do que errar. Mas só falha quem tenta. Exatamente. Não tem com como certeza. você errar se você não está fazendo nada. Você falou do algoritmo, né? O Instagram, ele é uma plataforma, ele precisa que as pessoas estejam engajadas e usando ela, né? Então, com certeza, o algoritmo ele vai ficar mudando com o passar do tempo. Eu não gosto de coisas que me deixam refém. Então, lá no início, eu usava as métricas realmente como uma forma de ter um balanço do que está acontecendo, se estou sendo aceita ou não. E é bem dolorido quando a gente, às vezes, não recebe aquela quantidade de curtida, porque trabalhos medianos vão acontecer, dias medianos eles vão acontecer na nossa vida, e a maior parte deles é o mediano, né? Agora, você querer sucesso em um, excelência no outro, só coisa boa, é uma forma meio distorcida da vida, porque isso não acontece na vida real mesmo, né? Então, com o tempo, eu comecei a fazer, e que serve como uma dica também, né? Às vezes a pessoa espera muito essa aceitação das redes sociais, do engajamento top, de viralizar um negócio e tal. Mas se você está conectado com o teu propósito, se você está fazendo aquilo porque aquilo te dá prazer, porque faz sentido para você, e você confia de que vai chegar para quem precisa chegar, é uma forma de você se blindar dessa coisa que machuca. Porque essa parte machuca muito a gente. É uma exposição muito grande, né? Então, tipo assim, para você ter uma noção, o Gui no último ano, nossa, saiu da casca, assim, sabe? Começou a se expor mais, fazer os vídeos, trazer vídeos mais profissionais, trazer vídeos mais amadores também. E sempre postando. Sair de poucas visualizações para muitas leva um tempo. E esses dias ele postou um vídeo da nossa filha no quarto. Meu Deus, a gente dormiu quando acordou, mais de 1,5 milhão de visualizações. O vídeo já passou de 5 milhões de visualizações. Claro que é massa. Quem que não quer isso? Eu queria que todos os meus posts fossem assim. Mas não vai dar. Nem todo mundo vai ser o Muzi, nem todo mundo vai ser a Lara, nem todo mundo vai ser o Ícaro. E eles não foram da noite pro dia também. Não. É uma construção. Trabalho, constância. Não é uma coisa que o Ícaro fala. Ele fala sempre assim, me dê 10 anos. Eu quero ver você fazer dieta todo dia, treino todo dia, postar com objetivos todos os dias. Aonde você vai estar daqui 10 anos? Nem todo mundo vai ser o CEO da empresa multibilionária. Mas a gente tem como encontrar o nosso lugar ao sol e usar o marketing digital ao nosso favor para angariar fotos, vídeos, pacientes, né? Porque ali é uma forma, né? Como você falou, antes tinha TV, o rádio, agora todo mundo tem acesso. Aqui. Quando que alguém imaginaria que eu poderia ter na cidade de Cascavel um meio democrático de comunicação que é o podcast? E o marketing digital ele é uma ferramenta muito muito boa de você conseguir avaliar o que está acontecendo, né? Então, antigamente, quando você ia colocar um anúncio na televisão, você conseguia pegar uma métrica de quem que estava assistindo. Mas quantas daquelas TV estavam ligadas, tipo, numa recepção de um consultório? É difícil você saber a idade de quem está vendo, por quanto tempo a pessoa ficou assistindo. Agora, você entrar para esse meio, essa entranha dali, você consegue ter acesso a tudo. A idade de quem assistiu, quanto tempo aquele vídeo foi visto. E, aos poucos, você consegue, trabalhando qual é a melhor forma que funciona para você. Por isso que, assim, não é que eu excluo totalmente. Eu só não gosto que venham me dizer o que funciona para mim. Porque, no meu ponto de vista, nunca ninguém no mundo parou para estudar a Gabriela, que é casada com o Guilherme e que tem as prioridades que esse casal tem. Então, eu não gosto e não deixo ninguém vir e colocar o dedo na minha vida e falar que eu tenho que deixar tal coisa de lado para fazer tal coisa, porque essa pessoa não sabe quem eu sou e não tá nem aí para o que eu quero. Ela quer me vender uma fórmula e eu não compro.
E teu público segue você por você ser quem você é. Se você fugir da tua essência num lançamento, num produto, em qualquer coisa, todo mundo vai perceber. Ninguém é besta. Não, e assim, não me importa todo mundo perceber. Eu vou perceber. E tenho que lidar com isso, né? O que acontece é que passou, né? Como tudo passa, como talvez eu acredito que o marketing digital ele vá se moldar muito ainda pelos próximos anos. Não sei se vai passar como uma TV passou, porque a TV também não acabou, não vai acabar. Outdoor não acabou. Nada, nenhuma mídia. Tem os julgadores na internet que dizem que TV acabou, que jornal acabou, que rádio acabou. Tem cliente meu que fatura mais com rádio do que com tráfego pago ainda. Então, tipo, eu não acredito nisso, sabe? Então, o que acontece? Você tem que moldar esse futuro. Você tem que trabalhar com o que tem agora? Tem. Mas não deixar de pensar em coisas novas, pensar num futuro, né? Estudar, ver o que é um copy, o que é aquilo, o que é um storytelling. Tudo isso o Google conta pra Tem gente que fala assim, e se orgulha de falar isso, né? Eu vendo prego torto. Ai, cara, isso pra mim não pode ser um argumento que atraia. É que ninguém explica que ele vai ter que ter 100 pessoas por trás com 100 martelos desentortando. Exatamente. Por isso que eles falam isso. E é aquele negócio, né? Toda vez que a sorte bateu na minha porta, eu estava preparada. Existe circunstância, existe sorte, existe o acaso, existe a bênção divina, existe tudo isso. Mas esteja preparado para isso. Né? Porque o sucesso nunca vai bater na porta de quem está esperando vir do céu. Isso né? aconteceu com a gente uma vez. A Gabi teve outro insight que poderia ter sido de milhões, a gente não sabe, passou. Mas, na época, a gente não tinha como investir num aplicativo que ela teve a ideia, de fotografia e tudo mais. E eu acho que foi uns 6 meses, 8 meses depois, apareceu no mercado eu falo ideia pro Gui, a gente tem que dar mais valor para os insights que acontecem para mim, porque antes de eu lançar o meu curso, eu lembro onde eu estava. E eu estava estudando as mesmas coisas que ele estava estudando, porque eu acho bem interessante um casal manter uma linha de estudo parecida para se alinhar. E eu olhei para ele e eu falei, já era. Não. Eu falei, não vai funcionar. Foi. Passou um tempo, entramos de novo num assunto a respeito de cursos e tal. E cada vez é mais rápido, né, a resposta, né? E eu amo a Adriana Santana. Eu acho que é a única pessoa que vende na internet, que é uma influencer que eu sigo, que eu amo, que eu adoro, é ela. E eu troquei uma ideia com o Gui e menos de 48 horas depois ela postou nos stories que estava encerrando a venda do Midas. Justamente pelo mesmo tema que eu estava falando pro Gui, do porquê que eu não acredito tanto em fórmula. Eu vi isso. E foi na hora que eu peguei aquilo e eu falei, tá aqui. Tá mais uma vez uma prova de que os meus insights são valiosos. Então, dessa vez, a gente sabe, a gente está indo à frente, olhando lá na frente. E é muito fácil você olhar para a vida da Adriana, por exemplo, e falar, mas isso é fácil, né? Ela foi BBB. Gente, não. Não teve nada a ver com isso. Quando a sorte chegou para ela, ela estava preparadíssima. E eu adoro ela, quem ela é. O propósito dela é muito forte, né? Que era ajudar pessoas, né? Porque hoje as profissões estão se moldando também, né? Você pega as profissões do digital e você consegue trabalhar de casa, né? Você consegue assinar contratos com empresas e boa, se você aprende, você não precisa fazer uma faculdade, vamos dizer, tem muitos cursos online que te ensinam a fazer isso. Só que chega naquele ponto de talvez ela não querer mais fazer algo, né, que ela estava fazendo, ou não sei se estava fazendo. Das infinitas possibilidades. Das infinitas possibilidades, mas de chegar naquele ponto e falar, cara, não quero mais fazer dessa forma. E olha, eu tô para dizer que talvez, assumindo isso, fazendo desse jeito, ela pode ter alavancado muito mais. Com certeza. Eu amo ela e nunca comprei nada dela. Eu amo ela, admiro ela, e só de consumir o que é não pago, muita coisa eu consegui trazer e aplicar para mim e ir para frente. Então, porque ela é verdadeira. Exatamente. Ela não é uma personagem. Você sabe que aquele jeito dela de falar, desde o jeito que ela fala com os filhos, com o marido, a forma como ela lida com a religiosidade dela, tudo isso imprime nela veracidade, e é isso que as pessoas compram. Claro. Quem ela é.
Não só onde ela chegou, não só os milhões que ela faz, não só a casa maravilhosa que ela comprou lá fora. Quem ela é. Isso É que aí é hoje só... em dia- É o que eu falo. O que tá ali mostrando é a nata. Muito leite borbulhou por baixo. E as pessoas que só enxergam isso, elas não estão interessadas no desafio. Elas não estão interessadas onde a pessoa, tipo, arregaçou a manga e botou a cara a tapa. Quanta coisa a gente não faz nervoso, tremendo. Quanta situação... Comigo já aconteceu. No meio de um ensaio, eu ir para um banheiro e me dar tapa na cara e falar por que eu estou aceitando passar por isso? E essa parte ninguém vê. Vê, às vezes, a coisa acontecendo, vê eu feliz, me realizando. Eu sonhei com o dia que eu ia ter a agenda cheia. Com essa história de produtor de conteúdo digital, em um dos insights, enquanto eu estava dando mamar para a Rafa, eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, como que eu poderia chegar para mais pessoas? Como que eu poderia fazer com que a minha profissão agregasse mais para essas pessoas que estão entrando para esse caminho? E veio o produtor de conteúdo digital, né? Que foi uma semana que eu lancei. E foi muito rico, me trouxe muita experiência. Já mudei, já saí da linha de lançamento porque percebi que não era a minha linguagem, né? Não é uma forma onde eu me encontro como pessoa. Então... É muito fácil olhar os teus tantos de seguidores, todas Eu as lembro pessoas que que quando- você fotografa, os vídeos que você faz, as eu grandes lembro que empresas. quando eu terminei e- a primeira semana do produtor e eu parei para ver as cidades ao redor que as pessoas vieram para fazer, eu entrei no banho e eu chorei. Eu chorei porque eu falei assim, Deus, você sabe quantas vezes eu sonhei com isso? Quantas vezes eu pedi por isso e quantas vezes eu falei, por que não está funcionando desse jeito? Não estava pronta. Eu não tinha maturidade para atender aquela quantidade de pessoas. Eu não tinha fala para poder respeitar, escutar, ser ouvido. Então, assim, hoje está acontecendo algo que, além de orar, eu fiz muito. E amo o que está acontecendo nesse momento. O que E vem tem pela- muito mais, né, Nossa, gente? o que vem pela frente vai ser A gente tá maravilhoso. só começando. Aham. Vixe. Então, basicamente, pessoal, o nosso papo aqui... Obrigada, gente. Que Fechou. Deus abençoe a vida de Amém, vocês. você também. Amém. O nosso papo aqui foi para que você entenda que é importante você ser honesto com você mesmo, com os seus valores e com o seu público, porque a gente não pode enganar as pessoas por muito tempo. Um personagem não se sustenta. A gente tem que entender o que a gente está fazendo, entender com quem a gente está conversando. E se a gente for pensar só em vender, a gente está fazendo tudo errado. Como eu acabei de falar. A Gabi não vai fazer dancinha, eu também não. Não sei você, Gui, vai querer fazer uma dancinha. Comédia não eu sei. faço, eu adoro pagar um mico. Mas é isso, gente. Sejam fiéis a quem vocês são e deixem a vergonha no bolso. Vai com medo mesmo, que vai dar certo. Estejam preparados para que quando a sorte bater a porta, vocês não tenham mais que apelar para ela nunca mais. Certo? Boa noite, curiosos e curiosas. Que Deus abençoe. Até o próximo Intimidades.